Boa noite, movidas, boa noite, irmãos, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer ao pastor Rodrigo e a Djanira por mais essa oportunidade de fazermos esse momento movidas. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus que está lá em 1 Samuel 25, de 2 a 42. Não vai dar para a gente ler tudo, mas eu peço que vocês leiam depois, porque é bem edificante essa palavra. Nós vamos aprender muito com elas. E eu dei o título de Aprendendo com Abigail. Eu vou começar a ler do versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agrado lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosqueadores e o daria a homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi a seus homens: Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é o filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Amém? O que aconteceu aqui nessa história? Nessa época da tosquia, se fazia uma grande festa com banquetes, e se mostrava generosidade. E Davi, sabendo disso, enviou seus moços, porque ele estava ali, né, servindo como muro de proteção ali para os rebanhos e para os moços de Nabal, né? Então ele envia seus homens até Nabal para saudar Nabal, né, desejando a paz, e para que Nabal desse qualquer coisa que tivesse na mão dele para Davi e para os homens. Só que Nabal usou de insultos para com Davi e tratou Davi como um servo fugitivo e uma pessoa insignificante. E todo mundo conhecia Davi, sabia que Davi era um grande homem de guerra, sabia que Davi já tinha sido ungido rei, mas ele tratou Davi como um qualquer. Davi se irou. Imagina um homem com sangue nos olhos, foi Davi quando recebeu aquela notícia. E aí ele mandou os homens dele cingir as espadas, ele cingiu a dele também, e foram
em direção à casa de Nabal, porque ele ia destruir, ia ser uma grande matança aquele dia. Só que vem um moço de Nabal e fala com Abigail quanto aqueles homens estavam sendo bons, tinham sido bons para ele enquanto estavam ali, né? E é estranho, né, ele falar isso, porque a mulher, ela não tinha voz, né? Então ele vai e chega para Abigail. Mas por que isso? A palavra de Deus nos mostra que Abigail era uma mulher sábia e ela sabia ouvir, e o seu marido não, porque a própria palavra diz: não há que ele possa falar. Então, a primeira lição que nós temos aqui é que Abigail sabia ouvir com atenção, ela parava para escutar. E eu fiquei pensando, será que nós temos sido mulheres que sabemos escutar? Nós prestamos realmente atenção quando as pessoas vêm falar conosco? Nós temos entendido os motivos que essas pessoas nos trazem, né? Sobre o que elas querem falar. Então, assim, eu aprendo, né, que muitas vezes a gente está ali, a pessoa vem até nós falar conosco e muitas vezes ela não quer a nossa opinião, ela não quer que a gente a julgue, porque nem temos esse direito, né? Mas ela precisa sim desabafar, ela precisa dividir o problema dela, a situação que ela está vivendo, a dor que ela está passando naquele momento. E só de nós pararmos para ouvirmos essa pessoa, nós já estamos abençoando a vida dessa pessoa. Então é muito importante a gente parar e dar atenção, porque Jesus, ele fazia isso. Né? E por parar e por dar atenção às pessoas, muitos tiveram suas vidas transformadas e muitos foram salvos. Então, é a primeira lição que a gente aprende aqui. Abigail soube avaliar a situação e tomar a providência necessária. O que ela fez? Quando ela ouviu aquilo, ela entendeu o que estava acontecendo naquela situação e ela se apressou para solucionar o problema. Ela correu e separou muito alimento, muita quantidade de alimento. Depois você leia lá no versículo 18 a quantidade de coisas que ela separou, né? E ela falou com os moços dela: vai à frente que eu tô logo em seguida de vocês. Eles foram levando todo aquele suprimento, porque o que acontece? Eles eram uma família ali abastada, era uma família abastada. Mas Deus, ele nos abençoa para que nós também possamos abençoar outras pessoas. E Abigail, ela entendia isso. E ela foi solucionar aquilo. No versículo 19 diz assim: e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Então Abigail, ela sabia a hora de se calar. Nós mulheres, nós falamos muito, né? Eu tenho até pedido muito isso a Deus, eu falo muito e eu tenho pedido a Deus para me ajudar a ouvir mais do que falar. E nós falamos coisas, às vezes, que nós não precisamos falar, que nós não devemos falar, e nós compartilhamos até coisas de nossa vida que não é o momento de falar. Quando se concretizar, você pode dar seu testemunho e todos vão ser edificados, mas antes disso, não. Tem coisas que precisamos guardar entre, sabe, nós e Deus. A Joyce Meyer, ela tem um livro muito bom que se chama Eu e a Minha Boca Grande. Leia esse livro que você vai aprender muitas coisas. Hashtag fica a dica, tá? Então, as nossas palavras, elas têm grande poder. Então, nós devemos usar nossas palavras para abençoar vidas, sabe? Para edificar vidas, para dar bons conselhos, né? Para ensinamentos, né? Nós somos mães e quantas coisas a gente não para de falar com o nosso filho, porque educar exige que a gente fale muito. Mas nós estamos falando para o quê? Para o bem do nosso filho, para nosso filho ser, né? Crescer ali nos caminhos do Senhor. Nós estamos orientando ele, nós estamos dando uma boa educação a ele, né? Mas assim, que nós não sejamos aquelas mulheres rixosas, aquelas mulheres portadoras de más notícias, né? Que ateiam lenha ali na fogueira e pro fogo pegar mais alto, né? Então, assim, lá em Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto.
Então vamos saber usar as nossas palavras. Abigail foi uma mulher apaziguadora, ela apaziguou Davi, aquela situação toda que o marido dela, né, arranjou, né, ela foi lá para apaziguar tudo aquilo. E lá em 1 Pedro diz pra gente que o adorno da mulher não é o cabelo, não são, né, os adereços que ela usa, não é a sua roupa, mas diz assim no final do versículo: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então nós aprendemos com Abigail a ser mulheres que levam a paz, o equilíbrio, a pacificação, né? Acertar aquela situação toda, a solução dos problemas. Tá? Abigail foi corajosa e humilde. Ela não temeu se humilhar diante de Davi. Lá na palavra, né, a partir do versículo 23, vai dizendo que quando ela viu Davi, ela vinha montada num jumento. Quando ela viu Davi, ela se apressou, desceu do jumento, ela se prostrou diante de Davi com o rosto em terra e falou com Davi: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Então ela se colocou ali como se ela tivesse, né, errado diante de Davi, né? E aí ela começa a explicar que o Senhor que tinha enviado ela para que Davi fosse impedido de derramar sangue, para que ele fosse impedido de fazer a vingança com as próprias mãos, né? E ela apresenta os presentes que ela levou para ele, para os homens dele, e no versículo 28 ela diz assim: perdoa a transgressão da tua serva. Então ela colocou como se ela tivesse pecado ali com Davi, né? Ela se humilhou, ela pediu perdão, ela mostrou a Davi que era o Senhor que estava impedindo ele de derramar aquele sangue e de fazer a vingança ali com as próprias mãos, né? E a gente entende que perdão é decisão, então a gente deve perdoar sempre. E Isaías, né, ele diz que, falando sobre Jesus, né, ele diz assim: foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E não foi exatamente isso que Abigail fez? Ela se colocou como ela tendo errado, ela tendo pecado, ela entrou ali no lugar, né, e ela pediu perdão como se ela tivesse feito, ela intercedeu ali, né? Porque ela entrou no lugar do marido dela, ela substituiu Nabal naquele lugar, né? E aí Davi ele vai, né? E fala com ela, porque ela diz que não seja aquele sangue, né? Que deixe ele tropeçar, porque Deus vai estabelecer ele como rei em Israel. Então que aquilo não seja, né, um tropeço para ele, né, ele ter sujado as mãos dele com sangue inocente, ter feito a vingança com as próprias mãos. E aí no versículo 32 diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. E ele ainda diz que se ela não se apressasse a ir ao encontro dele, Nabal até o amanhecer estaria morto e todos os do sexo masculino na casa de Nabal estariam mortos. E aí ele despede ela com paz, ele recebe as bênçãos dela, né, que ela levou, os presentes, né, e diz para ela ir para sua casa tranquila, porque a petição dela foi ouvida e foi atendida. E aí eu comecei a pensar: Abigail era uma mulher sensata, era uma mulher formosa, casada com um homem duro e maligno em todo o seu proceder. Imagina esse casamento, não devia ser nada fácil viver com esse homem, uma mulher tão diferente, né? Uma mulher de paz, uma mulher de um bom coração, viver com um homem desse jeito, um homem maligno, um homem duro no proceder. Mas aí eu reparei, né?
que em nenhum momento a palavra de Deus relata sobre Abigail estar reclamando, está murmurando, está falando mal do seu marido. Muito pelo contrário, o que a palavra de Deus nos diz é que ela era uma mulher linda, sábia, prudente, humilde e uma pacificadora. Então, com essas atitudes, ela foi usada pelo Senhor para evitar um grande mal na sua casa. Quantas famílias seriam destruídas ali, porque todos os homens seriam mortos, né? Ela não se desesperou naquele momento de crise, mas ela soube agir da forma correta e no tempo certo, apaziguando toda aquela situação, né? E daquela forma ela livrou a Davi e ela também livrou a sua casa, né? De uma grande desgraça que ocorreria, uma grande tragédia ocorreria ali, né? Então nós aprendemos aqui com Abigail, né, que nós devemos ser mulheres sábias, pacificadoras, prudentes, né? Essas qualidades, elas podem mudar a nossa história, sabe? Porque Deus, ele quer mulheres que estejam posicionadas, e Abigail, ela soube se posicionar. Hoje nós estamos numa posição muito melhor do que ela, porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele nos guia em toda a verdade, Ele nos dirige em todas as situações de nossas vidas, né? Nós hoje vivemos um tempo que as mulheres, elas estão se unindo para orar, e isso é um movimento do Senhor, porque Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos, né? E assim, onde há essa entrega ao mover do Espírito Santo, as situações mudam. Vidas são salvas, pessoas são libertas, pessoas são curadas, a restauração, a reconciliação, porque Jesus, ele é o mesmo e ele continua agindo, ele continua fazendo milagres. O que é impossível para o homem é possível para Deus, né? E Deus quer nos usar como mulheres de oração para mudar situações em nossas casas e em nossas famílias. Amém? Então é essa lição que nós tivemos hoje. Muitas coisas nós aprendemos aqui, que você depois leia até o final, porque Deus veio a honrar essa mulher, o marido dela em poucos dias, Deus levou aquele homem e ela veio a se casar com o rei Davi, porque ele manda buscá-la. Amém? Então agora eu quero orar por sua vida. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, obrigada por mais essa oportunidade, Senhor. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos mulheres sábias, Senhor. Que nós sejamos mulheres que sabemos ouvir, mas que também sabemos calar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, agir como pessoas pacificadoras, Senhor, que apaziguem situações difíceis, Senhor. Que a gente saiba agir da forma correta e no tempo certo, Senhor. Porque quando a gente age no tempo errado, as coisas não dão certo. Senhor, que situações em nossas famílias que estão acontecendo, Senhor, de desavenças, de contendas, de irmãos que não se falam, de pais e filhos que não se falam, Senhor, que nós possamos ser pessoas, Senhor, que apaziguem essas situações, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, que nós consigamos, Senhor, pedir perdão, sim, às pessoas que nos fizeram mal, Senhor. Que nós nos humilhemos, sim, Senhor. Mas em primeiro lugar, nós nos humilhamos na Tua presença, porque como Abigail fez, Senhor, o Senhor a exaltou, Paizinho, porque o Senhor levou ela a ser a esposa do rei Davi. Ó Pai, nos ajude em todas as situações, Senhor, para que nós possamos agir como Jesus agiu aqui nessa terra, Senhor. Nos ajude, trabalhe em nossos corações, Senhor, para que cada dia mais nós possamos ser semelhantes a Jesus. Muito obrigada, Senhor. Eu abençoo cada mulher e cada família aqui representada. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu te louvo.
Muito obrigada, Senhor. Amém e amém. Fiquem com Deus. Beijo no coração.